Bom, como prometido, né, eu disse que assim que eu pudesse eu ia trazer um pouco do que eu aprendi para vocês, né? Por isso o nome do canal é Saber em Ação, né? Eu quero compartilhar um pouco do que eu sei com vocês, certo? Então hoje nós vamos falar sobre mudanças dos estados físicos. No vídeo passado a gente falou sobre o que é a química, os métodos de pesquisas, né? E como se comporta no laboratório, os estados físicos. E hoje nós vamos entender esses estados físicos, que a gente entendeu que era o quê? Que era a matéria dividida em três partes: estado sólido, líquido e gasoso. E aqui são as fases, né, que ocorrem desses estados físicos da matéria. E eles ocorrem devido à variação de pressão e de temperatura, certo? Então eles são 5. É a fusão, a ebulição, a liquefação, a solidificação e a sublimação. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo de fusão, nós temos o derretimento do gelo, né? Ele vai mudar o estado físico da matéria. O gelo, né, vai mudar o estado físico da matéria, certo? O gelo ali é em forma de cubo, né? Ali tem um gelo ali, né? Aquele gelinho que fica ali, aqueles em forma de cubinhos da nossa geladeira. E ali ele vai derreter e vai virar líquido. É basicamente isso aqui, ó. Vou pegar aqui o cantinho, ó. Aqui um cubinho de gelo, não é? E vai para o estado líquido, certo? Então isso aqui foi uma fusão. Uma ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, quando a gente lava a nossa roupa ali e tudo, aí nós vamos colocar ela onde? No varal, né? Nós vamos botar ela no varal para secar. Então aquilo houve o que? Uma vaporização. Houve o que? Uma ebulição, né? Aquilo ali é um exemplo de ebulição. Para você ver como a química ela está muito presente no nosso dia a dia, certo? Outro exemplo, a liquefação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Né? Aqui a gente pode pegar um copo de água, por exemplo, quando a água está muito congelada, muito gelada, a gente pode pegar um copo de vidro, não sei se vocês, todo mundo já deve ter passado por essa experiência. E aí fica aquelas gotículas de água ali ao redor do copo, né? Fica aquelas gotículas ao redor do copo. Então aquilo ali de água, porque a água está muito gelada. Então aquilo ali é um exemplo de quê? É um exemplo de liquefação. Um exemplo, solidificação. Solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. Por exemplo, nós temos ali a água, né, na sua temperatura normal, sua temperatura ambiente. Quando eu coloco ela na geladeira, ela vai mudar a sua temperatura, não vai? Então aquilo ali é um exemplo de solidificação. É o contrário disso aqui que eu fiz, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a água no estado líquido e ela vai virar cubinhos de gelo. Isso aqui é o que? É uma solidificação. E uma sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Exemplo, nós temos o gelo seco, né? O gelo seco, que fica aquele vapor, né? Fica aquele vapor do gelo. Então aquilo ali é o que? Aquilo ali é um exemplo nítido de sublimação. A gente falou no vídeo passado, mas é importante a gente fixar esse quadro na nossa mente, porque vai ter questões que a gente vai precisar saber disso bastante, certo? Então eu resolvi trazer esse quadro, como a gente ia falar dos estados físicos, né? Eu resolvi trazer ele. Por exemplo, aqui nós temos 3 tipos, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Quando está no estado sólido, eu vou ter o que? Volume fixo e a minha forma fixa, certo? Quando está no estado líquido, eu vou ter o meu volume variável e a minha forma variável. Quando está no estado gasoso, eu vou ter meu volume variável e minha forma variável, ou seja, eu vou ter os dois variáveis. Né? Aqui é um exemplo, né, de como essas moléculas, né, essas partículas são, né? Por exemplo, no estado sólido a gente vê que elas estão bem juntinhas uma à outra, né? Elas estão bem próximas uma das outras. Aqui no estado líquido, elas são arranjadas, né? Elas se juntam
aleatoriamente, certo? E ó, você pode ver, ó, ela pode se juntar com essa aqui, com essa aqui, com essa aqui. Então aqui elas são bem juntas, aqui elas são arranjadas aleatoriamente, e aqui, quando é no estado gasoso, elas são uma distante uma da outra, né? Elas são distantes uma da outra. É aquela coisa que a gente deve saber também, o que é atração e o que é repulsão. Quando eu digo que houve atração, houve o quê? Se juntou. Houve repulsão, se afastou. Então é basicamente isso que ocorre. No estado sólido elas são arranjadas bem próximas das outras, no estado líquido aleatoriamente, no estado gasoso elas são uma distante das outras, certo? E agora eu vou passar o esqueminha para a gente poder aprender esses 3 estados físicos, né? Porque quando eu fui aprender isso aqui, eu passei por uma dificuldade muito grande, mas quando eu vi esse esqueminha, facilitou minha vida. E eu acredito que como eu como estudante facilitou, para vocês também vai facilitar, né? Vou apresentar ele aqui para vocês. Eu acho que talvez muita gente já conheça, né? Mas que custa apresentar. Vamos lá. Esquema. O esquema. Nós temos 3 estados, né? Vamos lá, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, certo? Nós temos esses 3 estados: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Como é que se chama essa passagem aqui do estado sólido para o estado líquido? Ela se dá o nome de quê? Ela se dá o nome de fusão. Fusão. Essa passagem aqui do estado líquido para o estado gasoso é a vaporização ou ebulição, como vocês preferirem, certo? Como vocês preferirem. Essa passagem do estado gasoso para o estado líquido, como é que se chama ela? Se chama de liquefação ou condensação, certo? Porque às vezes, muitas vezes nas questões cai condensação, aí a pessoa fica perdida, né? Mas é a mesma coisa. E a passagem do estado líquido para o estado sólido tem o que? A solidificação. Veja como facilitou bastante a nossa vida, certo? A gente aprendeu esse esqueminha, aprendeu tudo. E essa passagem aqui direta, né? A direta, do estado sólido para o estado gasoso, o nome dela é o que? Sublimação, né? Então, se você aprendeu o quadro, você aprendeu tudo aquilo que eu falei no começo do conteúdo, certo? Você aprendeu tudo. Agora nós vamos ver aqui umas questõezinhas, só para a gente fixar. Não é questões nível hard, né? Mas é questão de fixação, certo? Não é questão de vestibular, porque como vocês veem, né? Meu quadro é pequenininho, eu comprei só para compartilhar um pouco do que eu sei com vocês. Então não tem como eu passar uma questão enorme aqui, quer? Vou copiar ela aqui ligeirinho a gente discute, tá certo? Eu espero que vocês tenham paciência um pouquinho, tá bom? Que é o que eu tenho aqui por enquanto de metodologia. Vamos lá. Questões. Nós temos um objeto tem volume variável, logo este objeto é A líquido, B sólido
C gasoso. Qual é, ó, quando a gente for responder uma questão, aqui é um nível básico, mas quando a gente for resolver questões que tem um contexto muito grande, principalmente de química, a gente tem que ir fazendo o quê? Marcando os principais pontos do enunciado. O que ele dá pra gente, para quando a gente chegar no final não ficar perdido, a gente ir por partes. Então ele diz o quê? Que o objeto tem volume variável, logo esse objeto é, se ele tem volume variável, eu vou lembrar daquele quadro que eu passei para vocês. Qual é o único desses três estados que tem volume variável? Não é o estado líquido e nem o sólido, porque os dois têm volume fixo. O único que tem volume variável é o estado gasoso, certo? É o único que tem volume variável, é o estado gasoso. Como eu falei, as moléculas ficam uma distante da outra, certo? Vamos ver outro exemplo aqui para nós encerrar essa nossa explicaçãozinha de hoje. Vou apagar aqui mais um pouquinho para nós podermos continuar. Outro. Segundo. Se pegarmos água, colocarmos em uma geladeira, esperando formar o gelo, temos, ser bem rápido, nós temos aqui, ó, letra A, ebulição, letra B, condensação, sublimação, e letra D, solidificação. Vamos lá. Se pegarmos água e colocarmos em uma geladeira, esperando formar gelo, temos o que? Uma ebulição. Uma ebulição, a gente pode descartar essa ideia, né? A gente pode descartar que é uma ebulição, porque a ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso. Então aqui é nítido que não é isso. É uma condensação? Não. Por quê? Porque é a passagem do gasoso para o líquido. Então também não é. É uma sublimação? Não, porque a sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso. É a direta, aquela que é direta. Então também não é. É uma solidificação? Só restou ela? É. Por que é uma solidificação? É aquela coisa que eu falei para vocês. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Ou seja, líquido, ó, é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Esse é um exemplo nítido, aquele que eu falei no comecinho. E aqui nós temos a água aqui, ó, no seu estado líquido, e ela passou no seu estado sólido. Aqui, ó, cubinhos de gelo. Então isso aqui é o que? É uma solidificação, tá certo? Então esse foi o encontro de hoje. Foi a gente falar sobre as mudanças, os estados físicos, suas alterações, suas fases. E o próximo a gente vai falar sobre o processo de separação de mistura. Como eu falei para vocês, a química, ela é assim. Você tem que, não pode deixar acumular. Você tem que saber tudo um pouco, né? Por quê? Porque os assuntos, eles se interligam.
Para mim chegar no próximo assunto, eu tenho que saber aquele. Então, se eu me perder em um, eu vou me perder em outro. Então, é interessante a gente ter aquela coisa na nossa mente, tá certo? Então, o próximo que eu quero trazer para vocês é sobre o processo de separação de mistura, tá bom? Então, aí, ó, compartilhando um pouco do que eu aprendi com vocês, ou do que eu estou aprendendo, tá certo? Com vocês. E as condições de edição de vídeo, aquela coisa, não é 100%, porque meu objetivo não é editar vídeo, aquela coisa toda, certo? É eu compartilhar um pouco do que eu sei. Aqui eu trabalho muito com a sinceridade, tá certo? Então é isso, tá bom? Então até o próximo. Com fé em Deus vai dar tudo certo, tá bom? Tchau.